Olá pessoal, tudo bem? No Recordar é Viver de hoje, nós vamos relembrar o vídeo Tesouro Direto investindo após os 60 anos, aquela partezinha do principal do vídeo, né? Que são as carteiras para quem já está aposentado, em que a gente discute várias opções. O vídeo está super atual, foi lançado em maio desse ano, mas ainda está com conteúdo muito válido para a situação atual dos títulos e inflação e o que fazer na aposentadoria se a pessoa tem uma renda aí para investir, tem aí um patrimônio para investir. Nós demos uma olhada aqui na seção de comentários, todos eles excelentes, que nós inclusive fizemos um Tesouro Talks a respeito, e eu encontrei um outro comentáriozinho final aqui do PodQuest. Então ele comenta conosco aqui. Eu vou responder essa pergunta a título de introdução. Boa tarde. Meu avô resolveu tirar dinheiro da poupança e colocar no tesouro. Legal. Como ele tem 84 anos, sugeriu uma carteira voltada para a renda. Pensei dessa forma abaixo. Teriam outras sugestões? Então o nosso amigo aqui pensou 15% no pré-26, 35% no pré com juros 31, 35% no pré com juros no IPCA com juros 30 e 15% no Selic 24. Bom, meu comentário, minha opinião. Ele precisa ter uma reservazinha para alguma eventual necessidade? Em caso afirmativo, mantenha aí o Selic 24 ou 27, 10 a 20%, certo? Se não precisa, pode fazer o que nós vamos sugerir aqui para vocês pensarem. Eu faria o seguinte: eu não faria título principal, né, seja ele prefixado ou IPCA. Nessa fase da vida aí que a gente quer só usufruir, certo? Eu deixaria, por exemplo, 70% no IPCA 30 e 30% no pré 31 com juros, tá? Deixaria um pouco mais no pré 31 com juros e gastaria a renda, certo? Porque a gente precisa ter um certo conforto aí, né, a partir de um certo momento, e eu não vejo problema em gastar um pouco mais a renda à medida que a gente avançou um pouquinho mais. E pode fazer 90 a 10, 90% no IPCA 30, 10% no pré-31, certo? Pode fazer meio a meio, mas aí eu acho um pouco perigoso, né? Porque se a inflação, por exemplo, for muito forte nos primeiros 5 anos, desses 10 pela frente, esse pré vai sofrer muito se a carteira for 50% com ele, a carteira também sofre junto, né? Então não seria muito bom. Eu acho que 30% seria um limite máximo assim. É possível que o pré funcione como uma certa reserva para alguma necessidade? Até é possível, gente, tá? Não tô falando besteira, não me levem a mal, tá? Como o valor do pré sempre gira ali em torno de R$ 1.000, certo? Ele é um ele é um título muito estável na carteira. Ele vai ficar lá sempre com aquele saldozinho lá de mais ou menos R$ 1.000 para cada título. Então isso aí pode até eventualmente ser usado como reserva. Por que não? Certo? A gente tem que parar de se prender a conceitos que a reserva de emergência tem que ser só no Tesouro Selic, ou só no CDB, ou só no fundo de CDI. Não, não. A pessoa pode, né, devidamente sabendo o que está fazendo, sabendo que não tem correção para a inflação no prefixado, pode eventualmente ali, bom, tem 10 anos, eu tenho 30% da minha carteira nele, estou supondo, certo? Não estou recomendando. Então eu estou tranquilo. Vamos supor aí uma carteira de R$ 100.000, com 70 mil no IPCA 30 e 30 mil no pré-31, vai ter aí uns 26, 27 títulos de pré-31, que vai ser aí uns 27 mil, uns 30 mil, perdão, né? Porque o título é mais caro que 1.000, né? Então, isso aí vai ficar mais ou menos constante ao longo do tempo, certo? Quando a taxa for
no pré maior que 10%, ele pode ficar um pouco abaixo de 1.000. Quando a taxa for abaixo de 10%, o preço fica um pouco acima de 1.000. Tá? Então seria isso. Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Seria possível apresentar um vídeo com uma carteira ideal do Tesouro Direto para pessoas aposentadas com mais de 60 anos? Vamos a elas! Bom, gente, carteira ideal não existe, certo? Ou existe em bases individuais. A pessoa vai ter que decidir, vai ter que ver o que ela, com o que ela se sente melhor, com o que ela pensa do investimento. O que eu vou dar aqui é uma série de sugestões e opiniões que são ponto de partida para seus estudos, suas análises, certo? Não são de forma alguma recomendação formal de investimento. Mas a carteira ideal que eu penso ser para uma pessoa aposentada é 100% nesse título aí. É uma das raras ocasiões em que eu sugiro um título só, certo? Eu fiz até um vídeo um tempo atrás criticando muito assim o investimento num único título e no aporte único, porque é o mais arriscado, certo? Principalmente se você fizer esse investimento num Tesouro IPCA principal. Quer dizer, você compra tudo numa hora só, um título só, numa taxa só, certo? Isso é o pior dos cenários, porque se a taxa sobe, não tem o que fazer, tá? Agora, por exemplo, num papel que paga juros como IPCA 2030 para uma pessoa que está aposentada, que o ideal mesmo é usufruir dos rendimentos, sem se preocupar que o principal não vai perder para a inflação. O principal vai ter uma correção para a inflação, certo? Esse principal é o VNA, que corresponde hoje em dia a 80% do preço do papel, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é o papel ideal para isso, para ter segurança e para quando vencer o título, você ter uma quantia bacana de dinheiro para comprar outro Tesouro IPCA semelhante, de prazo semelhante, certo? Na minha opinião, é o título ideal para quem está aposentado. É aquele título assim, ó, que quando você chegou na aposentadoria, vai converter as economias para ativos que dão fluxo de caixa. Eu acho que esse papel é um dos principais que a pessoa poderia ter, se não o principal, certo? E como eu disse, é uma situação que é uma das poucas exceções que eu acho que a pessoa pode fazer um investimento num papel só. Claro, eu sempre gosto de pegar taxas diferentes ao longo do tempo, porque isso dá uma dinâmica na tua carteira e tu não é pego no contratempo se a taxa eventualmente subir, porque aí você vai comprar um pouquinho mais, certo? E aí você vai ter uma taxa média, você vai ter ali 10 anos para usufruir dos cupons semestrais e o seu principal vai ficar corrigido pela inflação, certo? Não vai ter nenhuma surpresa desagradável no meio do caminho, mesmo que a inflação aumente, certo? E a gente sabe que quando a inflação aumenta para valer, o cupom também aumenta para valer os juros básicos da economia. Então, todos os governos, sejam da linha A, B, C, D, E, eles sempre vão tentar fazer o máximo de esforço para controlar a inflação. Então, é um papel assim super, super seguro, certo? É o meu preferido para essa situação. Vamos ver outras opções, porque nem todo mundo pensa do mesmo jeito, não é verdade? Muitas pessoas com 60 anos gostam de continuar acompanhando o mercado, continuar investindo e continuar ativos, continuar fazendo escolhas, acompanhando carteiras. Essa seria uma opção interessante. Meio a meio, metade no IPCA 30, metade no IPCA 26. O IPCA 26 vai acumulando o juro composto e deixando o seu principal mais gordinho, postergando o imposto de renda só para o vencimento. E lá em 2026, provavelmente você vai ter um leque de opções, certo? Provavelmente não poderá reinvestir no IPCA 30, mas vai ter um leque de opções, eu tenho certeza. E aí vai dar muita oportunidade. É uma carteira já para quem gosta de acompanhar o mercado, para quem vai, porque esse 26 até o vencimento ele não vai te pagar nenhuma renda, não dá para usufruir nada. Mas é um desenho bastante interessante também. Outro desenho interessante é essa aqui. Você coloca ali 10% no pré-24
Idealmente, com taxas aí próximas de 8% ou mais. Se ficar um pouquinho menos também não é o fim do mundo. Mas o ideal é próximas a 8%. Por quê? Porque a gente precisa de segurança para a inflação. A inflação é um dragão que ninguém quer de volta, não é mesmo, pessoal? E aí pode ser intercambiável isso aqui. Pode ser o IPCA 30 com 40% e o IPCA 26 com 50%, certo? Ou 45, 45, certo? E o restante da carteira com esses dois IPCAs. De novo, é uma carteira assim, com um pouquinho mais de pimenta que a anterior, um pouquinho mais de risco, porque aqui a gente tem 10% alocados no risco da inflação, certo? E a gente está acreditando que essa taxa próxima de 8% vai ser boa até 1º de julho de 24. Então, é uma carteira aí para a turminha aí dos 60 que vai acompanhar o mercado, que gosta de fazer operação, que de repente vai fazer uma marcação a mercado no pré-24, nunca se sabe, certo? Então, não estou dizendo que vai acontecer o que eu estou recomendando isso, mas pode acontecer. E aí a pessoa está ali acompanhando e tal, de repente faz uma marcação a mercado e aí compra mais IPCA com juros, é uma possibilidade. Então aqui, com 3 papéis, já dá mais margem para operações futuras, que a gente não sabe. Temos que ver o comportamento das taxas e da inflação, claro. Já essa carteira aqui é a carteira assim, ó, para quem quer um salzinho a mais, mas quer ter a maioria dela correndo em renda, certo? Gerando renda. Eu acho que um percentual maior do que pré-fixado, isso aí é minha opinião, tá? Meu gosto pessoal, é um pouco arriscado demais. Principalmente porque a gente está falando de pessoas que querem ter renda. Então 90% de IPCA 30 e 10% nesses dois prés. Acho muito interessante essa carteira. Algum prêmio se a inflação, por exemplo, hoje em dia IPCA mais 4, que é a taxa do 30, e você conseguir ter uma inflação controlada aí na casa dos 3%, você teria 7% no IPCA, e aí a taxa de 8% nesses prés aqui vai ficar muito boa, porque se a inflação um dia voltar para casa dos 3%, a taxa desses prés fixados derrete, pessoal. Então, tem mais uma coisinha aí para brincar no futuro, certo? Ou uma pessoa, mesmo aposentada, mesmo com 60 anos, não gosta dos tesouros especiais com juros, não quer, ok, tudo bem. Pode fazer esse mesmo desenho colocando IPCA 26 no lugar do IPCA 30. E aí, de repente, ela vai fazer esse movimento de comprar uma carteira só com tesouro IPCA pagador de juros mais adiante. Não tem problema, certo? Não tem problema. Como eu disse, em 2026 poderá haver assim um leque de opções que a pessoa poderá usar. Bom, pessoal, até o momento eu não falei do Tesouro Selic, por razões óbvias, né? Porque ele está pagando menos que a inflação. Porque eu não acredito nele como investimento ainda em 2021. Mas eu desenhei aqui um modelo com o Selic, certo? Para prestigiar aqueles ouvintes que gostam do Selic. Só com a seguinte ressalva: eu posso montar uma coisa dessas para mim no futuro? Até posso, desde que o Tesouro Selic esteja no mínimo a 6% e a inflação esteja girando ali na casa dos 4%. Por quê? Porque aí eu vou ter um pouquinho de rentabilidade real, certo? Não vou perder para a inflação, certo? E aí um desenho poderia ser esse, 20% nele, desde que com uma taxa acima da inflação, no mínimo, né? Porque ainda tem imposto de renda. Por exemplo, meio a meio do restante da carteira no IPCA 26 e no 30 e 5% em cada um dos prés, certo? Acho bem interessante esse desenho quando o Tesouro Selic atingir este nível, certo? Que é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, não sabe se não vai parar em 5, 5,5 e quando que vai acontecer, certo? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, pessoal, foram 6 ideias, 6 pontos de partida para a gente ver carteiras para as pessoas aí com mais de 60 anos que querem começar agora ou querem dar uma repensada na sua carteira no Tesouro Direto. Acho que essas sugestões são bem válidas, certo?
Lembrando que você deve fazer os seus estudos, as suas ponderações e tomar as suas decisões. Ok, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.